O senhor foi líder do governo Itamar na Câmara e agora está sendo chamado, cotado, sondado, sei lá o que, para ministro da Cultura. Qual a diferença do governo Itamar para o governo Temer? A primeira delas e mais fundamental é que o impeachment de Collor foi realizado com muito maior tranquilidade, pelo isolamento do presidente Fernando Collor, pela ausência de uma oposição mais aguerrida, mais estruturada, e isso dá, evidentemente, toda uma diferença no momento de organização do próprio governo. Era mais fácil para Itamar montar um ministério sem maiores pressões e, ao mesmo tempo, ter uma liderança na Câmara, e teve também no Senado, também com muito maior capacidade de diálogo, porque a quase que totalidade da Câmara e do Senado tinham uma posição política favorável ao novo governo. Ou seja, esse aqui vai sofrer mais resistência. Esse aqui terá alguma resistência, há uma oposição maior e nós estamos vendo. E isso vai condicionar, por exemplo, a necessidade de ser um governo de uma maior coalizão, de ter que contemplar outras forças políticas, um governo que não tem uma hegemonia clara, é um governo bem mais complexo, mas é o governo necessário para enfrentar a crise que aí está, em função da realidade que ele vai assumir. Então essa é uma diferença básica e é fundamental entender, e nós do PPS estamos aqui discutindo, entre nós e em todos os outros, que nós estamos há muito tempo na oposição. Então precisamos agora começar a entender o que é que significa um governo de coalizão, um governo que vem em cima de uma intervenção constitucional e democrática, mas de qualquer forma de ruptura, entender como é que vai ser o governo. Ou seja, não é o governo do sonho do PPS, e o PPS está tendo que ter uma discussão interna, até porque vocês ficaram com o Ministério da Cultura e com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que seria mais natural, ficou para um evangélico. Olha, se a gente pudesse discutir, talvez os evangélicos reclamassem se um ateu fosse para lá. No caso, por exemplo, eu como representante do PPS. Então vamos entender que isso é um processo, um governo que tem que construir aquilo que possa significar a unidade no enfrentamento da crise, que tem que ser amplo, de complexidade, das visões inclusive de mundo. Então não é algo que surja de um processo eleitoral em que você aglutina forças, coliga, participa de uma eleição, é vitorioso e dali você surge com um programa único que unifique todas essas forças. Aqui não. Aqui a única coisa que unifica é que você tem que enfrentar a crise. E para isso precisa ter uma forte maioria no Congresso Nacional, porque a crise não será pequena. A crise vai exigir de um governo muita tenacidade. E nós precisamos, nesse momento que passamos a ser governo, compreender isso. Saber que, como você disse, não é governo dos sonhos, mas é o governo que a realidade brasileira exige. O Itamar pôde escolher o ministério que queria. Esse não vai poder. Não, o Itamar pode escolher, inclusive, o líder de uma bancada com 3 deputados. Isso, evidentemente, agora não pode acontecer. E funcionou. Porque naquela oportunidade você teve uma oposição para valer de um pequeno núcleo do PFL que tinha ficado com Collor, o PDT, que esse fez uma oposição mais aguerrida, e o PT, que responsavelmente votou a favor do impeachment, mas não participou do governo Itamar e fez oposição. Mas assim mesmo, com uma certa capacidade de diálogo. Eu poderia até dizer que a oposição do PT, até por conta da sua liderança, Zé Fortunati, hoje prefeito do Porto Alegre, ele tinha uma capacidade de diálogo, mesmo sendo de um governo que faz oposição a tudo quanto é contrário ou adverso a si, que é aquilo que é marcante no PT. Faz oposição a tudo e a todos, mas ele tinha uma certa capacidade de diálogo. E eu posso, como líder, afirmar que mesmo assim, com essa oposição, nós tivemos uma certa tranquilidade de aprovar as reformas que eram necessárias para o enfrentamento da crise naquele momento. E nós precisamos ter agora um governo com capacidade de ter uma ampla maioria no Congresso para enfrentar a crise que aí está.